Fala pessoal, beleza? Rafa na área. No vídeo de hoje eu vou contar uma das melhores histórias do Superman. Mas antes eu peço que vocês deixem um like e se inscrevam no canal para me ajudar a mais vídeos como esse. Isso, eu voltei a gravar. Superman, Olho por Olho, é uma história da DC, escrita por Joe Kelly e desenhada por Doug Mahan e Lee Bermejo em 2001. Nessa história, o Superman vai ter que enfrentar um grupo de anti-heróis chamados de A Elite, que estão matando diversos criminosos e desafiando o Superman. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. A história começa com o Superman voando indo impedir um ataque terrorista na Líbia. O ataque é realizado por um gorila geneticamente modificado gigante. Assim que o Superman chega, ele fica surpreso ao ver o gorila morto, com prédios destruídos e inúmeras mortes. Logo depois, é revelado que quem matou o gorila foi um novo grupo, denominado de A Elite, quando o repórter Jack Ryder publica uma matéria enaltecendo as ações do grupo. O Clark discute com Jack, dizendo que aquela atitude não deve ser elogiada e que o Superman conseguiria deter o gorila sem haver mortes. O Jack retruca, dizendo que se o Superman derrotasse o gorila voltaria meses depois, causando ainda mais mortes, e ele ainda diz que o mundo está doente e que precisa de pessoas para curá-lo e não só colocar curativos. Essa fala do Jack assusta muito o Clark. As ações da Elite chegam até a Casa Branca, onde o presidente, que na época era o Lex Luthor, em uma conversa com Amanda Waller, diz para os Estados Unidos não se envolverem em uma guerra contra a Elite, a não ser que eles façam algo contra cidadãos americanos. A Elite emite um comunicado para todos os computadores do mundo, e o líder do grupo, o Manchester Black, diz que eles são um grupo que não trabalha para nenhum tipo de governo e que não se importa com nenhum tratado de nação, dizendo que qualquer um que fizer algo errado vai estar na mira deles. Esse comunicado abala o Superman, fazendo ele digitar tão rápido que superaquece os computadores da Fortaleza da Solidão. Logo depois, um alerta de outro ataque terrorista é emitido, dessa vez em Tóquio. O Superman voa o mais rápido que pode, mas assim que ele chega, ele é atingido por uma super explosão que retarda todos os seus super sentidos. Ali no chão, o Superman vê todos aqueles terroristas meta-humanos prestes a atacá-lo. Mas antes de fazerem qualquer coisa, eles são brutalmente assassinados. Quem salvou o Superman foi a Elite, que ali tem seu primeiro contato com o Homem de Aço. Os membros da Elite são o Manchester Black, o líder do grupo, o Fusão a Frio, o Chapéu e a Pan. O Super é levado até a nave do grupo, onde ele descobre que aquela explosão que atingiu ele foi causada por um dos membros da Elite, o Fusão a Frio, que acertou ele acidentalmente. Isso mostra o quão poderoso esse grupo é. Superman discute com Manchester Black sobre o grupo ter matado alguns terroristas antes. O Black faz algumas piadas até que ele decide responder sério. Ele fala que quando ele era criança, ele adorava os super-heróis, prendendo os vilões com trajes coloridos, e que isso era o sonho perfeito para uma criança que perdeu a mãe pro câncer e o pai pro Adolf. Até que certo dia ele percebeu que apenas prender os vilões era inútil, porque eles sempre voltavam, matando ainda mais inocentes. O Superman reconhece que tem pessoas ruins no mundo, mas que isso não é desculpa para matar os criminosos. O Black diz que o Superman nunca passou por nenhuma dificuldade humana na vida e não sabe o que é ter medo, por isso ele nunca vai entender, e que ele só tá fazendo o que qualquer ser humano faria. O Black também diz que cientistas malucos, monstros e vilões querendo controlar o mundo podem ser prioridade do Superman, enquanto eles resolvem os problemas reais do mundo. Assim que o Superman tenta retrucar, ele é teletransportado para uma concessionária que vende a imagem do Superman. Algum tempo depois, o Clark tem uma conversa com seu pai sobre as pessoas esquecerem da moral, justiça e do modo de vida americano. Ele se pergunta se o Manchester está certo, já que a opinião pública está muito a favor da Elite. O Jonathan diz que não, e não é porque a maioria concorda que algo se torna certo, que o Clark precisa mostrar isso para as pessoas. Ele fala que se caso seja necessário, ele ainda pode derrotar o grupo em uma briga, mas por conta daquela explosão do Fusão a Frio, o Clark não fala nada em relação a isso. Opinião de algumas pessoas sobre as ações da Elite. Primeiro são alguns trabalhadores, elogiando a Elite por destruir mísseis nucleares de países comunistas. Logo depois são duas mulheres comentando como seria se a Elite matasse criminosos famosos, como o Coringa. No terceiro quadro, são alguns adolescentes discutindo se matar seria errado, e alguns concordam e outros não.
Já no último quadro é o que mais assusta o Superman. Ele vê algumas crianças fantasiadas como membros da Elite, discutindo com uma vestida de Superman. A criança vestida como Super diz que os membros da Elite podem matá-lo, mas que ele não pode matá-los, e ele finaliza dizendo que ser o Superman é uma droga. O Superman luta com os Homens de Negro, pegou a referência? E com alguns aliens verdes, que ele facilmente os derrota jogando água contra eles. A Elite aparece e começa a zoar o Superman, perguntando qual vai ser o próximo passo dele. O Super diz que vai convocar a Liga da Justiça e vai interrogar aqueles aliens, mas o Manchester diz que os Homens de Negro traficam aqueles aliens no universo para transformá-los em armas. E logo em seguida ele manda o Chapéu matar aqueles aliens, os esmagando com um asfalto. Se eu fizesse alguma coisa, o Superman impede dando um soco bem na cara dele. Porém o Black já tinha planejado aquilo tudo, colocando diversas câmeras no local. Assim ele usa isso de pretexto para dizer que o Superman é o próximo alvo deles, e que isso vai ser resolvido no dia seguinte. Durante a noite, o Clark conversa com a Lois Lane sobre a Elite ter escolhido especificamente ele para atormentar, e não a Liga da Justiça, por isso ele vai resolver isso sozinho. Ele diz que as pessoas precisam ouvir a voz da compaixão e fé, ao invés da voz da violência e do ódio. Ele ainda finaliza dizendo que as pessoas precisam saber que tem alguém que acredita tanto na humanidade que seria capaz até mesmo de morrer por ela. No dia seguinte, ao amanhecer, o Superman está no meio de Metrópolis e ali ele pede para a Elite aparecer logo. E assim, eles fazem. Antes do combate começar, o Superman pede para que a luta não seja ali, porque ele não quer que nenhum inocente seja ferido e que a cidade não seja destruída. O Black diz que tudo bem, mas que como condição ele vai ter que transmitir a luta ao vivo, para mostrar que foi um combate justo. A nave do Black teletransporta eles para a 10ª lua de Júpiter, onde o Superman faz um discurso, onde ele diz que tentou ser razoável com a Elite e mostrar que existem outras opções além da violência. Por fim, ele diz ao Black que eles podem resolver isso sem derramamento de sangue, mas o Black diz que não e ataca o Superman. Os membros da Elite começam a atacar o Superman com toda a violência, enquanto o Black faz um discurso para a humanidade. Ele diz que as pessoas não querem uma babá de Colan que pune pessoas ruins, mas sim cirurgiões que retirem pedaços podres e imprestáveis da sociedade como um câncer, e logo em seguida ele se apresenta como o Dr. Black. O Black usa a sua telecinese para afetar os folículos capilares do cérebro do Superman, que causa uma dor extremamente forte nele, quase como um derrame. O Black diz que é irônico que, depois de tantos anos lutando em nome da verdade, justiça e do modo de vida conservador americano, o Superman acabe tendo uma convulsão. Por fim, Fusão a Frio ataca o Superman com todo o seu poder, causando uma mega explosão e aparentemente matando o Homem de Aço. O Black faz um comentário irônico sobre não importar o quão grande seja a explosão, sempre sobra um pedaço de roupa no final, e nesse caso a capa do Superman. Os membros da Elite ficam ali conversando, até que eles ouvem a voz do Superman, dizendo que finalmente os entendeu, e que cometeu erros de tratá-los como gente, mas que agora eles entendem e sabem o que eles são, e sabem como acabar com eles. De repente, a Pen é atingida por alguma coisa, logo em seguida, os vermes simbiontes dela acabam saindo e causando muita dor. Então Black pede pro Fusão causar outra explosão, só que ele fala que depois daquela última, ele tá tão descarregado que mal consegue voar. No meio disso, o Chapéu fala que a Pan não tá mais respirando, e logo depois ele diz que ela tá morta. O Superman agora ataca o trio, como uma espécie de furacão, onde o Black e o Fusão se protegem. Já o Chapéu fica à mercê da sua própria magia. Então, o Chapéu começa a ser sufocado, e o Black explica pro Fusão que aquele vento tá a 800 km por hora, e que mesmo com o Chapéu sendo protegido por magia, os pulmões dele acabam entrando em colapso, o que porventura acaba matando ele. O Black e o Fusão começam a ameaçar o Superman, só que o Super ataca o Fusão e leva ele para o espaço em super velocidade. O Super diz que se o Black tivesse super audição, em 10 segundos iria ouvir o Fusão explodindo. O Superman finalmente aparece e ele tá com um visual extremamente destruído, bem macabro na verdade. Ele pergunta pro Black qual é a sensação de saber que alguém tirou tudo de você, de saber que você perdeu, que seus sonhos morreram. O Manchester diz que vai mostrar pra ele e prepara um ataque. Só que antes do Manchester atacar, o Superman usa a visão de calor. Só que o Black brinca dizendo que naquele estado,
O máximo que a visão de calor faria era bronzear o rosto dele. Porém, o Superman diz que ele não estava mirando no rosto. Então o Superman dá um soco no Black, que percebe que ele perdeu os poderes. Então o Super diz que ele usou a visão de raio-x para procurar anomalias no cérebro do Black. E assim que ele encontrou, ele tirou ela com a visão de calor, como se fosse uma lobotomia. O Black começa a chorar de desespero, pensando que ali seria o seu fim. Ali seria onde o Superman iria matá-lo. Então o Superman diz que, para a sorte do Black, eles são diferentes e que ele não segue aquele caminho de matar os criminosos. O Black pergunta como eles são diferentes, se o Superman matou os membros da Elite. Vem aí o maior plot twist da história. O Superman não matou ninguém, ele apenas os incapacitou e os deixou desmaiados no chão. Já em relação ao Black, ele apenas deu uma espécie de pancada no cérebro dele, fazendo com que ele perdesse os poderes por tempo limitado. Na última página, o Superman jura que sempre irá lutar para que o seu sonho de um mundo com honra, dignidade e justiça se torne realidade, enquanto todo mundo vê a derrota do Manchester Black e sua equipe. E assim a história termina. Superman, Olho por Olho, é uma das melhores histórias do Homem de Aço. Ela coloca o heroísmo do Superman à prova e mostra um lado mais humano do personagem. A HQ, mesmo com poucas páginas, consegue desenvolver bem os personagens da Elite, mesmo que todos, com exceção do Manchester Black, não tenham tanto destaque. Mas bom pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like e comentem sugestões de tema que vocês queiram ver aqui. Não necessariamente história completa, pode ser o que vocês quiserem. Bom, eu prometo postar vídeo com mais frequência. Eu sei que eu levei literalmente um ano para postar aí, só que eu vou postar um vídeo daqui a 2 semanas ou uma. É que realmente é bem difícil gravar aqui. Mas é isso pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e tchau.